Quem nunca errou no mercado financeiro que atire a primeira pedra? E não seria melhor se a gente conseguisse aprender sem perder dinheiro? Pois nesse vídeo eu trouxe uma lista com os principais erros dos investidores. E essa lista serve não só para os investidores mais iniciantes, mas também para os grandes investidores, aqueles investidores mais experientes. Então, se você ficou interessado, acompanhe esse vídeo até o final para aprender tudo e não cometer esses erros. E o primeiro erro é não quitar as dívidas ou pior, fazer empréstimo para investir. Pessoal, é muito comum as pessoas que estão iniciando no mercado de valores quererem começar a investir sem antes ter quitado as dívidas. Como eu já mencionei em outros vídeos, nenhum investimento vai trazer retorno maior do que o juro cobrado pelas dívidas. Então, se você tem dívidas, primeiro quite as dívidas para depois começar a investir. E um erro ainda pior que os iniciantes podem cometer é fazer empréstimo achando que vão conseguir render mais nos investimentos do que os juros cobrados por aquele empréstimo. Isso de fato não vai acontecer. Você só vai ficar mais pressionado emocionalmente para ter uma rentabilidade e pode até acontecer de você ter prejuízo nos investimentos e ainda ter que pagar a dívida. Outro erro muito comum dos iniciantes é deixar dinheiro na conta corrente ou na conta poupança. Deixar o dinheiro na conta corrente ou na poupança é a pior coisa que vocês podem fazer. Existem outros investimentos tão seguros quanto a poupança e tão seguro quanto deixar o dinheiro na conta corrente que vão render muito mais. Alguns exemplos são CDB, que rende 100% CDI ou mais, e ainda o Tesouro Direto, que são dívidas públicas do governo. Você pode comprar, por exemplo, o Tesouro Selic e render atualmente 13,75, que é a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic. E o terceiro erro mais comum dos investidores é não ter reserva de emergência. As pessoas querem rentabilizar sem ter antes formado uma reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai deixar numa renda fixa com alta segurança para caso ocorra algum problema, você não precise resgatar os seus investimentos no pior momento, naquele momento que está tudo desvalorizado. Então, antes de começar a investir, é preciso ter a reserva de emergência. E uma coisa pior ainda, os investidores acabam muitas vezes utilizando a sua reserva de emergência para fazer investimentos. Reserva de emergência é reserva de emergência. Não é para você retirar da reserva de emergência, mesmo que você tenha visto uma grande oportunidade na bolsa de valores, porque os imprevistos acontecem na hora que a gente menos espera. E o quarto erro dos investidores é demorar para começar a investir. Eu entendo que nas escolas a gente não é estimulado e nem se ensina sobre investimentos, mas muitas pessoas acabam postergando seus investimentos achando que precisa de um momento ideal para começar a investir. Então não posterguem os investimentos e saibam que quanto antes vocês começarem, mais os juros compostos vão atuar para conseguir aí aumentar a rentabilidade de vocês. E o quinto erro mais comum é não estudar direito e seguir dicas de influencers. Pessoal, eu entendo que no começo é difícil mesmo a gente conseguir analisar os ativos, é difícil mesmo a gente conseguir ter o nosso próprio senso crítico. Mas é preciso estudar por conta própria e não ficar seguindo dicas de influenciadores. É muito fácil no começo querer seguir pessoas que investiram, porque se aquele investimento trazer prejuízo, a gente tem a possibilidade de terceirizar a culpa. Mas pessoal, terceirizar a culpa não vai adiantar nada, não vai mudar em nada a sua rentabilidade. Então você precisa estudar e tomar as suas próprias decisões. Tem alguns sites, por exemplo, o Status Invest, o Fundamentei, que vão ajudar vocês a fazer essa análise fundamentalista e tomar as suas próprias decisões. E o sexto erro mais comum que os investidores cometem é não diversificar os investimentos. As pessoas, no começo, elas tendem a colocar todo o patrimônio em um único investimento, achando que aquela vai ser a grande tacada, a grande porrada da vida delas. Mas não, pessoal. Para conseguir ser rentável na bolsa de valores, é preciso que vocês consigam sobreviver por um longo período de tempo. E a única forma da gente conseguir sobreviver por um longo período de tempo é diversificando os investimentos. Por exemplo, acima de 10, mais ou menos uns 15 ativos é o que eu considero ideal para que vocês mitiguem o risco intrínseco do ativo e tenham aí uma boa diversificação sem correr grandes riscos e ao mesmo tempo também não pulverizando a carteira, colocando muitos ativos que vocês não consigam acompanhar. Então, um número base seria
10, 15 ativos, mas é importante também que vocês tenham um número de ações que vocês consigam acompanhar aí pelo menos os balanços trimestrais para saber se está tudo bem com a empresa. Lembrando, pessoal, que isso não é uma recomendação de investimentos, eu apenas mostro o que eu faço na minha carteira. E o sétimo erro mais comum dos investidores é querer fazer day trade no começo sem ter estudado e sem ter conhecimento nenhum, achando que vai ficar rico do dia para a noite. Uma pequena parcela das pessoas conseguem ganhar dinheiro com day trade. Tem um estudo da FGV que mostra que a maioria dos traders perdem dinheiro e aquela pequena parcela que ganha dinheiro ganha muito pouco, menos que R$3.000 por mês. Então, pessoal, tenham em mente que fazer day trade, a chance está contra você. É uma minoria das pessoas que ganham dinheiro. E a maioria dos traders que começam na bolsa de valores, começam porque acham que é mais fácil, que é só interpretar um gráfico, que é só fazer uma análise técnica, o que é muitas vezes muito mais intuitivo e teoricamente nos dá uma sensação de que a gente vai ganhar mais dinheiro em menos tempo, porque a gente está ali em cima daquela ação, em cima daquele ativo, mas isso não é o que acontece na prática. A maioria fica com essa ideia de que vai ganhar muito dinheiro em pouco espaço de tempo, apenas interpretando os gráficos, e acaba que a grande maioria perde dinheiro. Infelizmente, essa é a grande realidade. E o oitavo erro mais comum dos investidores é querer colocar dinheiro na bolsa de valores que tem destinado para um projeto de curto e médio prazo. Às vezes a pessoa quer casar daqui 2 anos, quer comprar um carro, ela vai lá, coloca esse dinheiro que ela estava juntando na bolsa de valores, achando que vai conseguir rentabilizar e atingir o objetivo dela num espaço de tempo mais curto, mas muitas vezes o que acontece é que ela vai perder o dinheiro ou vai ver esse dinheiro oscilar e vai querer retirar os investimentos porque ficou com medo de não alcançar o objetivo dela de curto prazo. Então, se vocês querem colocar dinheiro na bolsa de valores, precisa ser um dinheiro que vocês não têm compromisso com ele. É um dinheiro que, se desvalorizar ali no curto prazo, tudo bem, vocês estão pensando e estão tendo uma visão de longo prazo. E o nono erro é não considerar as taxas dos investimentos, assim como não considerar os impostos e também não pagar os impostos. Quando as pessoas estão começando, muitas vezes elas não levam em consideração as taxas cobradas pelas corretoras e o pior, às vezes elas acabam vendendo com lucro e não pagam imposto em cima desse lucro vendido. No caso, se for uma operação de day trade, ou seja, você compra e vende no mesmo dia, é 20% de imposto de renda. E se for swing trade, ou seja, você compra e vende no próximo dia ou qualquer outro dia sem ser o mesmo dia, você vai pagar aí 15% de imposto de renda sobre o lucro auferido. E o 10º erro é o efeito manada. As pessoas na bolsa de valores, elas tendem a seguir o que a maioria das pessoas estão fazendo. Então, se uma empresa está subindo muito, as pessoas tendem a entrar naquela empresa achando que ela vai continuar subindo infinitamente. Assim como, se uma ação caiu muito, as pessoas tendem a vender os seus investimentos, achando que aquela empresa perdeu seus fundamentos ou que não é mais uma boa empresa. E muitas vezes o que acontece é simplesmente um efeito de manada. E o 11º erro é investir nas empresas da moda. Cito como exemplo Oi, Via Varejo, IRB, Cogna. São empresas que estão na boca do povo, todo mundo quer investir nelas, mas na verdade nem sabe muitas vezes o que elas fazem, nem olharam os balanços delas, nem sabem os fundamentos da empresa e acham que vão dar a grande tacada da vida colocando dinheiro nessas empresas. E o 12º erro mais comum dos investidores é tentar fazer preço médio das ações. Quando uma ação começa a cair, muitas vezes as pessoas começam a comprar mais daquela ação simplesmente pelo fato dela ter caído, para conseguir fazer um preço médio e tentar vender aquela empresa com lucro no futuro. Mas pessoal, pensar dessa forma não é inteligente. Você querer ganhar dinheiro com aquela ação só porque ela caiu para tentar recuperar aquele dinheiro naquele ativo por conta do seu ego ou porque você não quer perder dinheiro, não é a forma mais inteligente de se investir. Você pode ganhar dinheiro com outras ações, não necessariamente com aquele mesmo ativo. Você pode, por exemplo, comprar outras empresas que você viu os seus fundamentos. Então, se você comprou uma empresa e percebeu que errou e que ela está desvalorizando
que ela não é aquela empresa que você achava ou que você não estudou direito, o correto seria você começar a olhar para outras empresas e não tentar recuperar o dinheiro naquela empresa. E o 13º erro dos investidores é ter amor por uma empresa só porque você gosta dela como cliente. Vou dar exemplo para vocês. Nubank. Muitas pessoas gostam do Nubank, são apaixonados pelo serviço do Nubank e acham o serviço incrível, mas muitas vezes acabam não olhando os balanços da empresa e aquela empresa, por exemplo, começa a cair e a pessoa continua comprando ela porque gosta daquela empresa como cliente. Ou seja, a pessoa criou um amor por aquela empresa. Mas, na verdade, uma coisa é você se sentir satisfeito com o serviço daquela empresa e outra coisa é você ganhar dinheiro com aquela empresa a partir dos lucros que ela apresenta. E o 14º erro dos investidores é comprar na alta e vender na baixa. Pessoal, no começo, quando a gente está investindo, muitas vezes a gente tende a entrar quando uma ação já subiu muito e tende a ficar com medo de vender quando uma ação caiu muito. Mas com experiência a gente percebe que se a gente fazer isso, comprar na alta e vender na baixa, é a fórmula mágica para a gente perder dinheiro, é a fórmula mágica para a gente quebrar no mercado. Então precisa ajustar esse mindset e não querer entrar numa ação quando ela já subiu muito ou vender quando ela caiu muito. É preciso saber exatamente o que está fazendo para a gente não cair nesse viés da manada. E o 15º erro é ter muito medo ou ganância. Pessoal, esses dois fatores no mercado de valores é péssimo para os investimentos. O medo e a ganância são dois extremos que a gente precisa evitar. Então, um erro muito comum é os investidores começarem a ver notícias ruins no jornal e ficarem com medo e desfazerem desse ativo sem saber exatamente o motivo por trás disso. Ou ficarem muito gananciosos, às vezes começa a ganhar dinheiro na bolsa de valores, começa a aumentar a mão e de repente perdem um dinheiro que não poderiam perder. O 16º erro é não se conhecer, não ter controle emocional. Pessoal, muitas vezes as pessoas entram na bolsa de valores achando, como eu disse, que vão ficar muito ricas, mas às vezes não conhecem o seu próprio emocional. Às vezes as pessoas descobrem aí ao longo do tempo que não tem psicológico para aguentar a volatilidade dos ativos. Por isso, é muito importante que comece com um pouco, conheça o seu perfil de investidor antes de fazer os seus investimentos. E o 17º erro mais comum é investir de uma única vez e não distribuir os seus investimentos. Quando a gente está começando na bolsa de valores, muitas vezes a gente quer ganhar dinheiro de forma rápida e coloca todo o dinheiro em um único dia. Quer montar aquela carteira maravilhosa, diversificada em uma semana. E não é assim que acontece, pessoal. O investimento em bolsa de valores, como eu já disse, é um investimento a longo prazo e precisa diversificar e ir aos poucos. Por exemplo, caso aquele ativo caia, você pode pensar em comprar mais daquele ativo. Isso seria uma forma mais inteligente de entrar na bolsa de valores do que colocar todo o seu dinheiro em um único momento. Se você colocar pouco e ainda tiver caixa, você consegue comprar mais ativos e ativos diferentes em diferentes momentos do mercado do que ficar refém de uma janela de período muito curta. E o 18º erro é delegar seus investimentos sem ter nenhum conhecimento ou senso crítico. Em outras palavras, confiar cegamente em algum assessor de investimento ou gestor de investimento. Pessoal, mesmo que vocês queiram delegar os seus investimentos, é preciso vocês terem senso crítico e procurar saber o motivo que, por exemplo, vocês não tiveram uma rentabilidade boa nos últimos anos. Não é simplesmente querer delegar os seus investimentos e esquecer, como se aquela pessoa fosse a solução dos seus problemas. Ninguém mais interessado do que você mesmo no seu dinheiro. Então, cuidado na hora de delegar os investimentos. Se você optar por delegar, fique em cima e procure entender os motivos que fez você ter uma boa rentabilidade ou uma rentabilidade ruim. E o 19º erro é você não aprender com seus próprios erros. E o pior, você não aprender com o erro dos outros. Porque vocês precisam passar por aquela situação para só então aprender com o erro, se vocês podem aprender com o erro dos outros. O que eu vejo no começo, nos investidores, por exemplo, na questão do day trade eu trago informação para vocês. Pessoal, tem um estudo da FGV que mostra que a maioria dos investidores perdem dinheiro na bolsa de valores e os que ganham menos que um Uber, por exemplo.
E a pessoa mesmo assim, ela coloca muito dinheiro, ela tenta fazer o day trade, aí ela perde dinheiro e só aí ela finalmente aprende que day trade não é um bom caminho a ser seguido. Por exemplo, tá? Isso aqui que eu tô dando são só exemplos. Então, não seria mais lógico a pessoa falar, tem um estudo que diz isso, isso e isso, por que que eu vou seguir por esse caminho? Ou, por que que eu não começo com pouco, já que a probabilidade de eu ganhar dinheiro é muito menor, segundo os estudos, ou ouvindo quem já passou por isso no mercado? Enfim, aprendam com seus erros, mas também aprendam com o erro dos outros. O 20º erro é pagar caro numa empresa. Pessoal, esse erro já se passa aí de um erro intermediário para avançado. Porque eu sei que no começo é difícil mesmo a gente fazer valuation e saber se aquela empresa está cara ou barata. Isso só vem com a experiência, com a nossa memória de mercado e vem com o tempo. Mas isso não deixa de ser um erro na bolsa de valores. Quando a gente paga muito caro num ativo, a gente tem uma menor probabilidade de rentabilizar com esse ativo. O 21º erro é não monitorizar os seus investimentos. Muitas vezes, quando vocês começam a investir, vocês não olham os investimentos de vocês. Vocês compram aquela empresa e esquecem. É preciso, ao menos, olhar o balanço trimestral e se cadastrar no site da empresa ali no RI, ou Relações com Investidores, para receber ali as informações mais importantes e ficar atento com aquela empresa, pelo menos se ela não mudou os seus fundamentos. O 22º erro é não reinvestir os dividendos. Se a gente não reinveste os dividendos, a gente acaba diminuindo a nossa rentabilidade, porque a gente não consegue colocar os juros compostos a atuar ao nosso favor. Muitas vezes as pessoas recebem esse dividendo e acabam gastando ele. E isso, no longo prazo, é prejudicial para a nossa rentabilidade. O 23º erro é ter medo das opções por não conhecer o mercado de derivativos. Pessoal, esse erro já é um erro para quem é mais avançado, tá? Muitas vezes o que eu vejo aqui na internet, também como os youtubers ou educadores financeiros, eles ensinam, é que opções é muito arriscado, opções você vai perder dinheiro, mas eu particularmente tenho uma experiência muito boa com as opções. Eu consigo aliar, por exemplo, as opções com buy and hold e conseguir fazer mais dividendos sintéticos a partir das opções. Eu quero ainda trazer alguns vídeos aqui no canal ensinando vocês sobre opções, ensinando vocês a fazer dividendos sintéticos. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, pode se inscrever no canal e já deixa o seu gostei aqui embaixo para impulsionar esse vídeo para mais pessoas e também para o YouTube passar a recomendar mais vídeos como esse para você. E o 24º erro é operar short sem ter conhecimento. Pessoal, para quem não sabe o que é operar short é operar vendido, é quando você aposta na queda daquela ação. E muitas vezes as pessoas, quando até mesmo os mais avançados fazem esse tipo de operação, eles não levam em conta que o seu risco é ilimitado. A partir do momento que você opera short, você está apostando contra aquela empresa, mas se aquela empresa sobe ao invés de cair, o seu risco ele é ilimitado, ou seja, você tem a possibilidade de perder infinitamente. Quando aquele ativo vai subindo, você vai perdendo dinheiro. Quando você opera short, você aluga um ativo de outra pessoa e você, sem ter aquela empresa, você espera com que ela caia e se no futuro ela vier a cair, você recompra aquela empresa e devolve para quem te alugou aquela ação. Fica com essa diferença dos valores. Mas pessoal, é uma estratégia muito arriscada e precisa ter muito conhecimento para fazer ela. Então, muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas operam short, operam vendido, mas a empresa às vezes acaba subindo e essa pessoa tem um prejuízo muito alto. Então, é preciso ter cuidado ao fazer esse tipo de operação. E o 25º erro é não ter margem para operar opções. Pessoal, esse erro também é de quem já está mais avançado no mercado financeiro. Mas saibam que quando a gente opera opções, a gente precisa deixar um dinheiro alocado como garantia para caso a nossa operação não dê certo, a B3 vai lá e retira parte desse dinheiro temporariamente para ela, para que caso a operação dê errado, ela tenha de onde arcar com esse prejuízo. Então, o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas começam no mundo das opções sem conhecimento e acabam fazendo essas operações sem ter essa margem de garantia, ficando negativo na corretora, o que acaba culminando em pagamento de juros diários. E o 26º erro é
não considerar as taxas para as opções. Pessoal, assim como as ações, as opções, elas também têm chamada de margem, elas também têm taxas caso a operação ocorra. Tem essa taxa aí, vai variar de acordo com a operação que você faz e vai variar também de acordo com a corretora. Tem corretora que cobra uma taxa fixa, tem corretora que não cobra taxa nenhuma e tem corretora que cobra uma taxa proporcional à operação que você fez, em termos de porcentagem. Então, é um erro muito comum que eu vejo, até para os investidores mais avançados, é que eles não se atentam a essas taxas cobradas pelas corretoras na hora de fazer a operação com opções. E quando às vezes a operação vai contra ele, tem-se uma chamada de margem, como eu falei, ou muitas vezes acabam cobrando uma porcentagem, o que faz com que aquela pessoa muitas vezes acaba tendo um prejuízo muito grande. E o 27º e último erro é operar descoberta. Pessoal, nas opções existem aí as operações que a gente faz a descoberta, ou seja, a gente vende uma opção sem ter aquele ativo. Vender uma opção significa que a gente está recebendo um dinheiro de outra pessoa para se comprometer a fazer alguma coisa no futuro. Por exemplo, a venda de calls. Quando a gente vende uma call no mercado das opções, a gente recebe um dinheiro de outra pessoa para se comprometer a no futuro ter que vender um ativo a um determinado preço. Mas, por exemplo, se a pessoa faz essa venda de call e não tem esse ativo para vender ele no futuro e esse ativo ele acaba subindo muito, a pessoa acaba tendo um prejuízo ilimitado porque ela simplesmente vendeu alguma coisa que ela não podia honrar, que ela não tinha o ativo como balizador, como um hedge ali para caso aquela ação continue subindo, o ativo vai se valorizando e tenha que pagar aquela outra pessoa. Ela simplesmente foi lá, vendeu a call sem ter o ativo e o ativo subindo trouxe um prejuízo aí ilimitado para aquela pessoa. Então, as opções sim são um meio muito bom da gente ganhar dinheiro. Eu ganho muito dinheiro com opções, ganho às vezes até mais do que com os dividendos, mas é preciso estudar muito aí antes da gente começar a operar os derivativos. Eu também quero trazer aqui no meu canal mais informações sobre opções, ensinar desde o começo detalhadamente para vocês conseguirem também operar as opções e conseguir fazer aí uns dividendos sintéticos todos os meses, conseguir uma renda extra assim como eu faço. Não é fácil, mas é possível, todo mundo consegue. Então é isso, pessoal, tentei ser o mais breve possível e trouxe uma lista com os principais erros dos investidores para que vocês não cometam esses mesmos erros. Então, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para mais pessoas para elas não errarem no mercado financeiro. Valeu!